Oiê! Estou aqui novamente com vocês e hoje para trabalhar um pouquinho do conteúdo de ciências. Como na aula passada eu falei com vocês sobre animais vertebrados, os peixes e os anfíbios, hoje eu estou aqui para a gente compartilhar um pouquinho de conhecimento sobre mais duas classificações dos vertebrados, que são os répteis e as aves. Então eu gostaria que, por favor, você abrisse o seu livro na página 47, que nós vamos trabalhar hoje, da página 47 a 51, sobre esses conteúdos. Então vamos lá? Bom, répteis. O nosso livro, na página 47, já traz na abertura exemplos de répteis existentes sobre a superfície terrestre. Nós temos lagartos, lagartixas, cobras, jacarés, crocodilos, jabutis e tartarugas. E o que é que significa a palavra réptil? Réptil significa rastejante. E por que é que eles recebem esse nome? Eles recebem esse nome porque em ambiente terrestre eles andam com o abdômen encostado no chão ou bem próximo a ele. E o que é abdômen? Abdômen é o mesmo que barriga. Então eles andam com a barriga ou encostada no chão ou bem próxima a ele. No ambiente aquático, alguns répteis são excelentes nadadores. Existem vários tipos de revestimento para o corpo dos répteis. Nós temos répteis que possuem o corpo revestido por escamas, como as cobras. Outros têm a pele protegida por placas, como os jacarés e crocodilos. E temos também os que possuem uma cobertura chamada carapaça. Como exemplo, nós temos as tartarugas e os jabutis. Os répteis possuem uma pele seca. A respiração deles é realizada através dos pulmões, é uma respiração pulmonar. Até nos répteis aquáticos que podem habitar a água doce ou a água salgada. Por isso, as tartarugas marinhas, de tempos em tempos, sobem à superfície para respirar. A maioria dos répteis põe ovos que ficam escondidos na terra, na areia ou entre as folhas. Agora vamos para a página 48. Na página 48, nós temos como ilustração aí o revestimento do corpo de um jabuti, que é coberto por uma carapaça, e de um jacaré do papa amarelo, que é coberto por placas. Embora a maioria dos répteis não represente perigo para os seres humanos, algumas cobras podem produzir substâncias tóxicas, ou seja, venenosas, e podem injetá-las em outros animais e até mesmo em humanos. Essas cobras, elas são classificadas como cobras peçonhentas. No Brasil, infelizmente, acidentes com cobras peçonhentas são relativamente comuns. Aí na imagem do livro, nós temos como exemplo a cascavel, essa cobra aqui. A cascavel, ela possui na sua cauda um guizo, ou seja, um chocalho, que ela balança. Então dá para o animal ou para o humano perceber que ela está chegando para atacar, para dar o bote. É um alerta que ela existe. Na página 49, nós temos aí dois exercícios sobre os répteis. O exercício número 11 pede para você assinalar na ficha, aquela mesma ficha que nós fizemos lá dos peixes e dos anfíbios, tem uma ficha aí para você informar as características dos répteis, Aí a primeira pergunta, são vertebrados? Sim ou não? Ou seja, possuem ossos? Ambientes em que ocorre, ou seja, onde os répteis podem habitar. Aquático, de água doce, como rios, lagos e açudes. Aquático, de água salgada, como mares e oceanos. Ou terrestre. Depois, alimentação. Do que é que os répteis se alimentam? De plantas ou de animais? E o tipo de locomoção? Como é que eles se movimentam? Arrastam-se, andam, correm ou saltam, nadam ou voam. Então você pode marcar o X ou pintar o quadradinho correspondente a cada uma das informações solicitadas. No exercício 12,
nós temos duas perguntas aí. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque como são duas perguntas em uma só, você vai ter que responder as duas perguntas. A primeira pergunta: como são os revestimentos do corpo dos répteis? Segunda pergunta: esses revestimentos são iguais àqueles que são encontrados nos anfíbios ou diferente deles? Justifique sua resposta, tá? Então, você vai voltar no texto, vai fazer uma recapitulação também lá no texto sobre anfíbios, né? Porque aí a segunda pergunta, ela indaga se o revestimento do corpo dos répteis é igual ao revestimento do corpo dos anfíbios e pede para você justificar. Então, leia novamente o texto sobre anfíbios, dá uma retomada no texto sobre répteis para responder a questão número 12. Na página 49, nós temos aí sobre as aves, né? E nós temos tantas aves bonitas, tantos passarinhos lindos e com um canto tão agradável que nos alegram, não é mesmo? As aves, temos alguns exemplos aí no nosso livro na página 50. Galinhas, tucanos, araras, águias, sabiás, urubus, emas, avestruzes e pinguins são exemplos de aves. As aves possuem bico, penas e duas patas. Nenhuma ave atual possui dentes. E o bico, o formato dele está relacionado ao tipo de alimentação que ela consome. As penas mantêm aquecido o corpo das aves e auxiliam em seu voo. A pele é seca e possui escamas nos pés. As aves possuem asas, mas nem todas voam, como é o caso das emas e dos pinguins, que são aves que não conseguem voar. Todas as aves botam ovos, ou seja, elas são ovíparas, tá? E a maioria os chocam com o calor do seu corpo. Vocês já viram alguma galinha chocando os ovos? A galinha bota os ovos, depois é como se ela sentasse, ela se agasalha sobre eles, os mantém debaixo dela e o calor do corpo dela vai fazer com que aquele ovo choque, né? Gerando novos pintinhos. Todas as aves botam ovos, né? Como eu disse para vocês, a maioria das aves constrói seus ninhos em que os filhotes ficam abrigados e são alimentados ou pela mamãe ou pelo papai e a mamãe simultaneamente. Tá? As aves podem consumir uma grande variedade de alimentos. O que elas podem comer? Grãos, frutas, animais invertebrados ou vertebrados e até mesmo ovos. Tá? E aí vai mostrar no nosso livro 3 exemplos de aves aí embaixo e traz informação sobre elas. Beija-flores são excelentes voadores, muito bonitinhos, né? O nome foi dado devido ao hábito alimentar dessas aves. O bico alongado permite que eles retirem o néctar das flores. As emas não voam, né? São aves grandes, pesadas, mas podem ser bem rápidas ao correr nos campos que habitam. Ou seja, elas não têm capacidade de voar, mas Deus concedeu a elas a oportunidade de serem bastante ágeis, rápidas, né? Ao correr. Os pinguins também são exemplos de aves que não voam, mas são excelentes nadadores. Para você ver, às vezes um não tem habilidade para uma coisa, mas Deus já concedeu habilidade para outras. Assim somos nós, seres humanos. Às vezes nós não temos habilidade, facilidade para realizar determinada tarefa, mas Deus nos capacita, nos dá o talento, nos dá o dom para exercermos outro tipo de atividade, onde a gente vai ter essa habilidade e vai desempenhar com maior fluidez. Na página 51, nós temos aí no exercício 13 a mesma ficha, só que agora é sobre as aves, tá? Essa ficha aqui, ó, aquela de marcar X ou assinalar pintando o quadro. E aí vai perguntar sobre as aves. São vertebrados? Sim ou não? Ambientes onde elas vivem? O tipo de alimentação e o tipo de locomoção, ou seja, como elas se locomovem. Tá? Então, esse é o nosso conteúdo de ciências dessa semana. Eu gostaria de pedir para que você retomasse a leitura com bastante atenção para responder as atividades e na próxima aula eu volto corrigindo essas atividades. Os animais são interessantíssimos.
Vale a pena você ir em algum site, pesquisar na internet ou assistir algum programa de TV que fale sobre animais que você vai aprender bastante. Foi ótimo estar aqui com vocês, espero que vocês estejam crescendo e adquirindo mais conhecimentos a cada dia. E na próxima aula eu volto para corrigir essa atividade. Beijos!